Qual que é o papel dos anjos no nosso equilíbrio mental? Porque tem alguns santos, inclusive, alguns doutores da igreja, que dizem que se não houvesse anjos nos guiando continuamente, que a humanidade entraria em colapso. Não é? Como é que isso com a nossa mente? Será que é possível ter um equilíbrio mental total sem a ajuda do anjo da guarda? Vamos estudar isso um pouquinho hoje. Vamos conversar sobre esse assunto tão importante na época da humanidade em que há menos equilíbrio mental. Né? A gente vê que os santos anjos podem, inclusive, nos ajudar nesse ponto particular. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. E eu começo essa semana agradecendo a todos que têm participado tanto, né, através dos comentários. Aliás, semana passada houve um probleminha técnico qualquer, eu não sou muito bom nessa parte técnica, em que durante um minuto ou 2 minutos o vídeo ficou sem som. E imediatamente várias pessoas me avisaram, mandaram mensagem e tudo mais. Muito obrigado, isso é sinal de que estão todos muito alertas. E tem chegado perguntas e assuntos realmente interessantes. Eu lembro, inclusive, que todos aqueles que naquela semana compartilhem o vídeo, seu nome, em agradecimento, está na Santa Missa celebrada na sexta-feira. Toda sexta-feira é celebrada uma Santa Missa nas intenções daqueles que naquela semana ou se inscreveram ou compartilharam, não é, algum vídeo naquela semana. Além das várias missas por ano celebradas nas intenções daqueles que são do grupo Apóstolo dos Santos Anjos. Também meu muito obrigado a todos aqueles que fazem esse esforço, que ainda não conhece. Conheça esse grupo que faz esse apostolado dos Santos Anjos por todo o Brasil. Você pode fazer parte do grupo sem sair de casa. Vá no primeiro link na descrição do vídeo, não no comentário, na descrição do vídeo. Bom, e o equilíbrio mental? Vamos então com calma ver esse assunto. O que é? Vamos começar então pelo começo. O que é equilíbrio mental? Primeiro, o que é equilíbrio? Eu sempre gosto de ir para a etimologia, a origem da palavra, às vezes ajuda muito a gente a entender o conceito. Então, o que é equilíbrio? Equilíbrio vem do latim, equilibrium, ou equilibra. Então, são pesos iguais. Libra também se refere à balança, sabe aquela balança antiga com 2 pratos? O que é o equilíbrio? A origem da palavra é quando os 2 pratos quando os 2 pesos estão iguais. Então, igual, librium, peso, ou pratos da balança. Então, pratos iguais. O que significa isso? Não é, do ponto de vista mental. O que é o equilíbrio mental? É quando todas as partes da alma, ou seja, a inteligência, a vontade e a sensibilidade, cada uma está no seu peso próprio, cada uma está no seu lugar. O que acontece conosco? Por causa do pecado original, como o homem se revoltou contra Deus, o castigo do pecado original, a consequência do pecado original, é que as partes, ou como diz a doutrina católica, as potências de nossa alma, a inteligência, a vontade, a sensibilidade e, no caso, os instintos, se revoltam contra nós mesmos. Ou seja, aqueles que deveriam estar obedecendo são os que querem mandar. Uma espécie de luta de classes dentro da alma. Ou seja, os instintos que devem ser governados pela razão, uma vez que o homem é um animal racional com uma alma espiritual, então a sensibilidade, os instintos, as vontades, os desejos têm que ser ordenadas pela inteligência. O que aconteceu com o pecado original? Como o homem se revoltou contra Deus, a natureza se revoltou contra o homem, inclusive a ordem interna nossa, essa ordem entre a inteligência, a vontade e a sensibilidade, ficou completamente bagunçada. Então, o que é o desequilíbrio mental? É quando a vontade quer coisas contra a inteligência, contra a razão e, portanto, contra a fé. O que é um homem em perfeito equilíbrio mental? É que as verdades eternas iluminam a razão e a razão dita o que a vontade eu quero de acordo com aquilo que eu sei que é bom. E eu tenho a sensibilidade que me ajuda a captar no mundo externo, pelos cheiros, pelos sabores, pelo aquilo que eu vejo,
as verdades. Então, a sensibilidade deve alimentar a inteligência e não se revoltar contra ela. Ah, mas isso está muito teórico. Eu vou chegar já nos exemplos, mas isso é importante para saber o conceito do que é realmente, verdadeiramente, o equilíbrio mental. Qualquer livro de autoajuda, qualquer tratado de psicologia que não considere isso, vai ter uma visão, pelo menos, incompleta do que é o equilíbrio mental. Certo? Então, a doutrina católica nos ensina que uma vez que existe o pecado original e cada pecado que nós cometemos agrava isso um pouco, depois a influência do mundo, daqui a pouquinho nós podemos falar disso, mas cada pecado agrava esse desequilíbrio. Portanto, essa falta da proporção verdadeira que cada coisa deve ter na minha cabeça. Então, a inteligência que deve governar, se eu tiver em desequilíbrio mental, eu começo a querer coisas e a aceitar de fazer coisas que são contra o que a minha razão me ensina, me mostra. Né? E a sensibilidade começa a querer tomar o governo de todo o meu ser, de toda a minha vida. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco da bebedeira, mas vamos passo a passo. Né? Então, esse desequilíbrio, como é que eu faço para reequilibrar a minha alma? Porque todos nós, em um ou outro ponto, temos um certo desequilíbrio. Próprio São Paulo apóstolo diz, né, numa das epístolas, eu sinto em minha carne uma lei que vai contra a lei da minha razão. Ou seja, ele sentia esses instintos querendo a todo momento puxar ele para o que não devia. Né? E Nosso Senhor disse para ele, em determinado momento, em outra passagem, que ele estava reclamando, puxa, eu sinto em mim um aguilhão, etc. Quando que eu vou ficar livre disso? E Nosso Senhor disse para ele, basta-te a minha graça. O que significa isso? É que pela graça de Deus, e nós vamos ver daqui a pouquinho o papel dos anjos nisso, pela graça de Deus, o que faz a graça de Deus? Quando eu recebo um sacramento, por exemplo, o sacramento do batismo, o crisma ou a comunhão, o papel do sacramento, se a gente vai ler nos catecismos mais profundos, é sempre, inicialmente, o seguinte, iluminar a inteligência, fortalecer a vontade, para ela se voltar para o bem e temperar, regular a sensibilidade. Então, o católico verdadeiro, que não é só de nome, ele procura, com o auxílio da graça de Deus, como nós vamos ver, com o auxílio do anjo, da guarda, ele procura equilibrar então a sua alma, novamente, iluminando a inteligência, por meio do catecismo, aprendendo mais e mais as verdades da fé, né, conhecendo mais a doutrina católica, conhecendo mais tudo aquilo que é bom, aquilo que é culturalmente bom, para assim enriquecer a inteligência. Fortalecer a vontade por meio da mortificação, por meio da penitência, por meio da oração, por meio das boas obras e temperar a sensibilidade. Agora, esse temperar, equilibrar a sensibilidade é feito através de uma virtude chamada temperança. Temperança é uma das 4 virtudes cardeais. Ah, mas já está ficando muito complicado. Não, calma. Isso é importantíssimo para a sua vida espiritual, para a minha vida espiritual, para a vida espiritual de qualquer um. Então é importante a gente entrar nisso e eu vou mostrar como, aparentemente, pode ser um vocabulário meio complicado, mas eu vou mostrar que tem uma razão de ser e a relação que isso tem com o equilíbrio mental. Então, para entender, nós precisamos passar por isso. Então, virtudes cardeais, são 4. A prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Eu não vou fazer um tratado agora sobre as 4 não, que demoraria muito tempo. Podemos falar disso outro dia. Eu quero focar no seguinte. O que são as virtudes cardeais? Não são as virtudes dos cardeais, cardeal Burke, cardeal Ratzinger, não. Virtudes cardeais também, vamos lá para a etimologia, cardo, em latim, quer dizer gonzo, quer dizer dobradiça da porta, que faz com que ela fique naquele equilíbrio, que ela feche, que ela abra normalmente. Então, quando a gente diz que fulano de tal está fora dos gonzos, quer dizer que ele está fora desse equilíbrio. E as virtudes cardeais nos colocam dentro dos gonzos, nos colocam num equilíbrio mental. Por quê? Porque elas põem em ordem a inteligência, a vontade e a sensibilidade. Agora, quais são os instintos
que tentam o tempo inteiro nos desequilibrar mentalmente, fisicamente, mas também mentalmente. São instintos, né, que de si são bons. Então, o primeiro é um instinto de conservação individual. Né? Eu, para viver, eu preciso me alimentar, preciso comer, preciso beber. Para começo de conversa, né? Eu preciso comer e preciso beber. Agora, com o pecado original e os pecados que a gente tenha cometido, os nossos antepassados, dependendo da pessoa, ela tem mais voracidade no comer ou menos, e às vezes ela passa do limite. Agora, com o líquido é mais fácil passar do limite. E daí vem as bebedeiras, por exemplo, em que a pessoa bebe tanto para conseguir aquele prazer da bebida, da bebida, sobretudo a bebida alcoólica, e ela passa do limite, perde o uso da razão e se degrada de uma maneira horrível. Basta a gente pensar em qualquer bêbado, as coisas que um bêbado faz, que a gente vê a degradação que é a bebedeira. É um instinto bom beber para se conservar, que por causa desse desequilíbrio trazido pelo pecado, pelos instintos que estão o tempo todo me chamando para isso, eu acabo caindo num pecado, que a bebedeira completa é um pecado mortal, quando a pessoa se embebeda completamente, é um pecado mortal, porque ela se for voluntária, ela se degrada, né, abaixo até de um animal, para certas coisas. Bom, agora, existe um outro instinto, que é um instinto de conservação da espécie humana, né, que é justamente o ato sexual, que é um instinto bom, criado por Deus, para garantir a reprodução da espécie humana, senão a espécie humana deixaria de existir. Acontece que, assim como o comer e o beber devem se fazer dentro de uma ordem, eu devo, por exemplo, coisa mais básica, comer pela boca. Se eu tento começar a comer pelo ouvido, eu vou contra a ordem natural das coisas. Né? E eu estou próximo de cometer um pecado, porque eu vou também fazer uma disfunção dos meus órgãos. Isso que se dá do ponto de vista individual, se dá também no ponto de vista coletivo, ou seja, a conservação da espécie humana deve ser feita dentro de uma determinada ordem, né, natural, criada por Deus e depois santificada por Deus pelo sacramento do matrimônio. Por isso que o casamento deve ser monogâmico e indissolúvel para colocar em ordem esse instinto que de si é ótimo, é bom, criado por Deus, mas que o pecado original desequilibrou e tenta o tempo inteiro desequilibrar. Então, a fé ilumina a minha inteligência. Minha inteligência compreende que é só dentro de uma família que essa reprodução da espécie humana pode ser feita de maneira ordenada, de maneira boa, que dê na educação dos filhos, na proteção dos filhos, na mútua compreensão e apoio entre os cônjuges. Né? E isso tem instintos que estão desequilibrados, que estão o tempo inteiro tentando obnubilar, ou seja, escurecer a minha inteligência, para que a minha inteligência não fortifique minha vontade, porque minha vontade queira pecar. E isso vai igual lei da gravidade. Quanto mais a pessoa cai, mais rápido ela vai caindo. E o que a gente está vendo hoje é uma sociedade em que esses instintos estão soltos. Por quê? Porque é uma humanidade sem equilíbrio. E por que é uma humanidade sem equilíbrio? Porque é como uma porta, alguém que quer que a porta funcione sem ter os gonzos, sem ter as dobradiças. Então não funciona. Tem que dar um chute na porta para ver se ela abre. Mas não funciona. É uma sociedade que não funciona mais, que a gente vê que vai degringolando cada vez. Ah, mas nunca teve tanta tecnologia. É verdade, nunca teve tanta tecnologia. Mas do que adianta a tecnologia colocada nas mãos de uma pessoa sem equilíbrio mental? E a gente vê a maravilha que é ser católico apostólico romano. Porque nós temos conosco aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E que não tem fora dele. E ele fundou a Santa Igreja para iluminar a respeito da verdade. A doutrina católica. Ah, mas tem um bispo, tem um padre que não sei quanto. Olha, se o bispo se afasta da doutrina católica, não é a doutrina católica que mudou, é ele que mudou. Então, nós temos esse presente, nós devemos agradecer a cada segundo da nossa vida
de sermos filhos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. É só seguindo a doutrina católica inteiramente que a gente pode chegar a esse equilíbrio mental. Mas vamos voltar para o mais concreto, mais particular. Existe um outro instinto também, que é um instinto que nós podíamos resumir, que é um instinto do conforto. É um instinto bom. É claro que eu quero estar num conforto. E por isso eu busco. Uma pessoa, digamos, um pai de família, ele busca o conforto para si e para os seus. É uma coisa excelente. Por isso que o regime comunista, por exemplo, é errado, porque ele tolhe essa vontade que os pais têm, por exemplo, de prover ao sustento, mas não só ao sustento, ao conforto, à segurança e à continuidade da sua família. Porque não existe livre iniciativa, não existe o incentivo a que os pais, por exemplo, trabalhem para conseguir mais e ter um conforto, ter um nível social, dependendo do caso, maior, e fazer a família crescer, ou dentro do seu próprio nível social, aumentar o conforto. O que acontece? Com o instinto do pecado original, esse instinto que é bom tende a se desequilibrar e a gente buscar por demais conforto acima da nossa obrigação. Acima da nossa obrigação. Então, por exemplo, é o caso típico de alguém que não vai à missa por preguiça, porque é mais gostoso, é mais confortável ficar dormindo, no domingo do que ir à missa. E assim, várias outras coisas. Quanta gente coloca o seu próprio conforto acima daquilo que é razoável, acima da lei de Deus. Então a gente vê. E o que acontece? Aparentemente, quando a gente comete um pecado, a coisa é mais confortável. Só que depois vem as consequências, vem a amargura e vem, em resumo, a sociedade que nós vivemos e que não há mais equilíbrio. As pessoas estão ficando malucas, as famílias estão sendo destruídas, a pessoa já não tem mais ponto de referência. E o que acontece? Desequilíbrio mental. Mas você prometeu no começo do vídeo que ia falar a respeito dos anjos. Exatamente isso. Se lembra, nós vimos outro dia São Bernardo de Claraval, doutor da igreja, explicando que a tarefa primordial do nosso anjo da guarda se resume em nos ajudar, pelas circunstâncias, evitando acidentes, nos fazendo ver nas coisas físicas as coisas mais altas, mas ele fala sobretudo de dois pensamentos. Um pensamento é uma coisa, nos fazer ver o tempo todo aquilo que passa e dar menos importância àquilo que é passageiro e nos dar sempre mais importância àquilo que é eterno, o que é ligado às coisas eternas. Então, o anjo da guarda está continuamente utilizando das coisas em nosso redor para nos fazer ver isso. Acontece que se nós seguimos as suas inspirações, nós temos feito vídeos de como ouvir essa voz do anjo da guarda, acompanhem nos outros vídeos do canal, dicas para ouvir a voz do anjo da guarda, existem 2 vídeos já feitos sobre isso, mas o que tem é que o anjo está continuamente nos inspirando. E se nós ouvirmos as inspirações dele, se nós ouvirmos a voz dele, seguirmos suas inspirações, nós temos muito mais facilidade de manter um equilíbrio mental. Está aí a resposta. Então, nós vimos o que é o equilíbrio, o que é o equilíbrio mental, o que a virtude cardeal da temperança nos faz temperar, ou seja, nos faz regular os instintos de maneira a recompor a ordem interna entre inteligência, vontade e sensibilidade, e o papel diuturno que o anjo da guarda tem em nos mostrar isso nas coisas concretas da nossa vida. Resultado, quem tem devoção especial ao anjo da guarda tem muito mais possibilidade de alcançar esse verdadeiro equilíbrio mental. Tem gente que vai para yoga, tem gente que vai para tudo quanto é prática. Algumas práticas são exercícios psicológicos legítimos, outros são esotéricos, budistas, espíritas. Mas de tudo isso não vai valer nada, isso tudo não vai valer nada se nós... eu não estou dizendo que faça yoga, mas mesmo as coisas legítimas não vão valer nada se nós não recorrermos ao nosso anjo da guarda. A prova está aí. Quantas e quantas pessoas fazendo exercícios de equilíbrio mental e vão até para coisas ilegítimas, contra a lei de Deus, contra o primeiro mandamento, que são as práticas esotéricas, para ver se alcança um equilíbrio mental. E diz, não vai adiantar nada.
Pode até ter um falso equilíbrio mental, daquelas pessoas que ficam assim, mas não tem equilíbrio mental coisa nenhuma. Porque depois vai entrar na mesma bagunça interna, porque essa bagunça é gerada justamente pela desordem do pecado. E o anjo da guarda pode nos ajudar a recobrar esse equilíbrio mental verdadeiro e completo. Então esse é o nosso assunto de hoje. Lembre-se, por favor, nos ajude no apostolado, compartilhar este vídeo e nos vemos amanhã, se Deus quiser.